dando sequência aqui nos nossos temas, eu acho que é importante a gente também lembrar da como se dá a entrega de mercadorias, né, que chegam na portaria. Quando a gente tem uma portaria remota, esse tipo de serviço fica um pouquinho prejudicado. Mas quando o porteiro recebe essas encomendas e muitas vezes pode ter vindo assim de uma maneira equivocada, né, desse estabelecimento que trouxe, da transportadora, ou também ele deixa exposto ali os dados dos condomínios, muitas vezes, várias encomendas, e todo mundo vai lá e pega o seu e escolhe. E quando a gente está falando de um volume grande de pessoas, esses dados estão ali à mercê de vários outros entregadores, estabelecimentos, ou também dos próprios condôminos, né? Então é importante esse cuidado dos dados que estão chegando ali na portaria, bem como a atualização desses dados cadastrais junto às administradoras de condomínio, né? Daquele condomínio que não reside mais lá, como disse a Ieda, né? Mas está recebendo toda essa informação naquele condomínio, o condomínio desavisado está recebendo e não entende o impacto que isso tem na vida do condômino. Pegando esse aí gancho que você falou, Mira, da entrega de encomendas, eu gostaria de deixar até esse ponto para a Ieda falar, porque eu já participei de uma live onde ela foi muito interessante. Ela contou um caso que aconteceu com a medicação do marido dela. Exatamente, eu ia falar Então, isso. eu queria que você Chegou o falasse, porque é remédio, é, exatamente o que a Mira colocou. o remédio chegou no prédio lá da minha mãe, inclusive, né? Chegou no prédio e não chegava o remédio aqui na minha casa, porque eu botei para mim, para o meu endereço, a farmácia entregou no lugar errado. E pior, o que que o entregador fez? Ele tirou o papel que tem o meu nome como compradora, que também não deve ser um papel que fique acessível, mas aí já é da empresa fornece o produto. Aí o porteiro chegou e falou: Donieda, chegou esse saco aqui azul. Você mostrou o saco para mim, eu acho que é da senhora, porque a senhora já comprou remédio nessa farmácia, mas eu não tenho nome. Aí eu falei assim, e aí, o que que a gente vai fazer? Vamos abrir? Eu falei, mas se eu abrir uma correspondência que não é minha? Aí eu peguei, peraí, aí eu liguei para a farmácia, falei assim, olha só, não chegou na minha casa, será que vocês mandaram para o outro endereço de cadastro? Deixa eu olhar aqui no sistema, antes de eu abrir o pacote, sem nome, sem nada. Já estava violada aquela parte de fora onde fica o papel. Aí, quando eu abri, eram os remédios do meu marido, entendeu? Ali tem a fórmula toda que ele toma, ou seja, um dado sensível, dado de saúde, que a farmácia não teve o cuidado. Ah, foi a transportadora. Aí fica aquela história de quem é o problema, né? Jogo de É a empurra, né? transportadora que arrancou o papel. E o porteiro, assim, deve ser seu, deve ser seu. Tem um caso também aqui no Rio que aconteceu, que a condômina pegou a comida do iFood, entregaram, ela comeu, aí a moradora esperando a comida do iFood, a comida não chegava, e dizia, não, entreguei no 203, mas era para o 205. Agora eu já comi, eu achei que foi um presente de alguém. Quer dizer, a Ah, pessoa nem se toca de perguntar o que que é uma coisa boba, uma comida, mas no caso dele era um medicamento, vários medicamentos, e ainda tinha receita dentro, porque as farmácias elas mandam com a receita que a gente envia pelo WhatsApp, que é outro erro também, né? Enviar a receita pelo WhatsApp. Enfim, mas elas trabalham assim também, né? E aí a gente pega, eu falei, gente, e agora? Aí, a sorte que eu abri que era dele. E ele reclamando, não chega o remédio, não chega o remédio. Eu falei, mas chegou lá em Copacabana, sem papel, sem nada. E assim, são detalhes que você tem que ter, e fora aquelas coisas assim, aquela pilha, eu canso de ver aquela pilha de cota condominial em cima da mesa do porteiro, aí vai passando, aí eu folheio para procurar a minha, aí eu estou vendo a de todo mundo, entendeu? A correspondência que chega com o nome de todo mundo ali exposta, aí eu vou lá, olha, é de fulano, é de Beltrano, eu sei que a caixa é grande, chegou, ganhou o que está recebendo. É aquilo que a gente fala, é expor a privacidade das pessoas sem necessidade. Aqui no Rio tem os armários inteligentes. As síndicas uhum. estão fazendo muita campanha dos armários inteligentes para E poder aqui no meu guardar. condomínio tem. Mas depende muito do porte do condomínio. Tem É, condomínio que não dá para é, ter o é. armário inteligente. É igual o mercadinho, né? Que agora também virou moda ter nos condomínios o mercadinho. Aí fica aquela máquina que você passa o seu cartão ali também, né? Para comprar no mercadinho. Que também é outro risco. Então, o cartão está ali e se alguém for lá clonar, fizer qualquer coisa. Nós estamos É envolvidos a em várias máquina coisas. que controla, porque esse mercadinho, um ponto interessante que você tocou, tem duas modalidades. Tem o mercado que funciona automatizado, então não tem funcionário, você tem algumas câmeras ali
que monitoram o funcionamento do mercadinho, eu vou lá, pego um papel higiênico e pago o papel higiênico e vou embora. Mas se a câmera estiver voltada ali para o lado da maquininha, ele está vendo ali com a senha que eu digito. Exatamente. Ieda, Tem como que que ter funciona cuidado. você acabou de falar, um dispenser inteligente, perdi Armário inteligente. o Armário armário inteligente. inteligente, como é que funciona? Geralmente, eu não tenho no meu prédio porque é pequeno, mas eu vejo no grupo de síndicas, é um armário grande que cada um tem a sua chave, né? Vamos dizer. Igual a gente fala que nas empresas as gavetas não podem ficar abertas, se Ah, tiver entendi. documento ali dentro. Então, você tem a sua chave. Aí você vai lá, tranca e você pega a mercadoria. Claro que para correspondências pequenas, dependendo do espaço, vai dar para colocar, mas os remédios, por exemplo, não dariam para colocar no armário que tem lá no prédio da minha mãe, inclusive. A síndica ela está fazendo um trabalho muito bacana. Ela botou esses armários para exatamente as correspondências irem para lá também, entendeu? Para evitar do porteiro ficar recebendo. Aí abre a porta pela portaria de serviço, que no caso lá tem, o correio entra, coloca nas caixas de correspondência e vai embora, entendeu? Esse armário tem sido muito Entendi. usado aqui no Rio, tá tendo É, bastante. aqui no meu condomínio funciona para entrega. Eu moro num condomínio grande, então, por exemplo, se eu comprei uma xícara no Mercado Livre, Mercado Livre veio entregar para evitar. Antigamente a administração ficava lotada de encomenda e, enfim, o volume de coisa era muito grande, e o síndico optou por colocar esse armário. Então, chega o entregador, ele entra, cadastra ali o número do meu apartamento, o meu nome e bota que entrega do Mercado Livre. Na mesma hora, ele recebe sai uma fitinha que é um comprovante de entrega para o entregador, e eu recebo automaticamente um e-mail dizendo com um QR Code ou um número dizendo que a minha mercadoria do Mercado Livre foi entregue e está lá. Aí eu vou, ele fala, ó, tá no armário 52. Aí eu vou lá, viro o QR Code para a máquina, ele lê e abre automaticamente a portinha, eu tiro minha mercadoria. Mas Dentro, aí vamos falar de uma outra coisa. E o QR Code? A empresa desse armário está adequada? Exatamente. É É uma ótimo, cadeia, facilita a né? É vida, uma mas se não cadeia, é um tiver elo. adequada, era É, isso tem que eu ia comentar, justamente. A gente tem o risco à privacidade e a gente tem o risco à proteção de dados. Num primeiro momento, a gente pode não se preocupar tanto com a privacidade, exceto se ocorra algo que a gente que mexa com os nossos direitos fundamentais. Mas, para além disso, e da lei que exige adequação, a gente tem toda uma seara de crimes, de fraudes, de golpes que estão acontecendo. Então, não é polemizar, não é dificultar o que está vindo de novo, as novas tecnologias. É não, a gente que tem que crescer e crescer com segurança, entendendo quanto essas tecnologias podem impactar. E só quem passou por uma fraude dá importância para os dados. Só quem tem ativos que visa proteger também dá essa importância para os dados. E o síndico ou a administradora é aquela tranquilidade, aquela diminuição nas dores de cabeça, considerando todos esses problemas que são comuns e corriqueiros nos condomínios que a gente precisa atacar e que estão relacionados à proteção de dados. E um como a outro Ieda ponto. falou, Ah, só para concluir, tá. Carla, como a Ieda trouxe, olha como a gente falou de adequação de vários outros negócios. Nós falamos aqui de empresas de vigilância e de monitoramento, nós falamos das portarias remotas, nós falamos das empresas que trabalham com biometria, né, com fechaduras eletrônicas, o quão é importante essas empresas já, by design, já virem adequadas para sugerir ou para implementar essa solução dentro dos condomínios. Então, cabe o síndico que tem essa visão, e eu acredito que tenham vários síndicos que estejam nos assistindo aqui agora, de saber o que perguntar. Se você não consegue fazer tudo agora, de repente, com a ajuda de profissionais
capacitados como a Ieda, como a Carla, como o escritório também, você vai ter essa noção. E antes de te dar a palavra, Carla, eu tive uma experiência semana passada um condomínio empresarial onde a gente estava fazendo a verificação de segurança de informação das instalações, que é um controle da ISO 27001 da família, desculpa. E a gente identificou que aquela empresa trocava de porteiros. E eles não tinham a devida instrução, o devido treinamento para estar ali. Então, qualquer pessoa que tivesse como uniforme ou desse a impressão que iria entrar para trabalhar, passando pelo ponto, ia entrar. Então, se ela chegasse e fingisse, iria passar. Porque a verificação do porteiro ela é muito frágil. Então, entrou, passou pelo ponto, é funcionário. E não iria checar onde que ele iria. E ele tinha acesso facilitado a toda a empresa. Então, olhem como isso é delicado. Agora, imagine com ativos que são muito importantes para nós, a nossa vida privada, a nossa família. Tá entrando lá alguém que eu não sei, vai ter acesso a todos os prédios, a todas as casas, o quão isso é delicado, né? Mas, por favor, Carla, conclua. Eu ia falar da questão dos dados cadastrais que você começou a falar lá atrás. Isso é um outro issue que nós temos nos condomínios, porque na prática o que acontece é o seguinte: o morador mudou, foi morar em outro lugar, aquilo vai para um arquivo morto e fica lá o resto da vida, aquela caixa pegando traça, poeira. Ninguém revisa, ninguém se preocupa em fazer a exclusão de forma correta daqueles dados depois de um tempo. Então, assim, tem que ter esse cuidado do prazo de retenção dessa informação, por quanto tempo você guarda, você tem que guardar aqueles dados, né? E depois o cuidado com a exclusão daquele dado pessoal, que isso é importante também. O que adianta você ficar 20 anos com o dado da Carla que já mudou daqui do condomínio né, esse Teve um tempo caso todo? recente aqui no Rio que o rapaz não recebeu a intimação para uma ação judicial e ele perdeu por conta de que ele havia se mudado e o condomínio, o porteiro achou que ele ainda morava lá, mas botou dentro da gaveta, entendeu? E ele já não morava mais lá, recebeu, porque o porteiro tem poder para receber, né? Às vezes o juiz até manda citar para o oficial de justiça, porque ele vê que é a assinatura de um porteiro para poder depois não ocorrer a nulidade, e o rapaz perdeu o processo inteiro, correu a revelia dele, ele nem sabia. Quantos casos tem assim? Que você é locador, depois você se muda, e os teus dados ficam ali circulando, as correspondências. Tem gente que tem o cuidado de passar na porta do prédio e falar: chegou alguma coisa para mim? Ou avisar as operadoras de telefonia, de gás, de tudo, muda o nome, né? Mas outras pessoas não têm esse cuidado. Tá, deixa Uma lá, não outra tem. coisa, você quer ver, que aqui também é muito comum nesses condomínios grandes, geralmente nós temos sistema de transporte. Então, o que que acontece? Tem sempre um malandro também, né? Um esperto. O cara se muda, mas não quer perder aquele ônibus gratuito. Então, ele Continua fica com a usando. carteirinha. Se o condomínio não tem esse controle, ele está usando como se morador fosse aquele transporte ali, ó. Exatamente. E com relação à importância agora dessa adequação, mais sobre o viés de fiscalização. A gente falou das consequências, mas a gente pode dizer que os condomínios estão no ciclo de monitoramento da NPD? Estão sendo visados? Aí eu Sim. canso de ouvir Algo que isso. o síndico tem que ligar o alerta, a administradora de condomínio tem que começar a se antenar com relação a essas questões? Sim, o que que nós temos visto? As administradoras, principalmente as maiores, já estão se preocupando com a adequação. Algumas até já fizeram o processo de adequação. Mas, curiosamente, elas não exigem ainda a adequação dos condomínios que elas prestam serviço. Então, quer dizer,
não adianta muita coisa, né? Fica uma ponta solta ali naquela adequação, porque se o negócio dela é administrar condomínios, ela está adequada, mas ela não exige nem recomenda que o condomínio se adeque, gente, é um risco para ela mesma, né? O outro ponto, qual foi a segunda pergunta que você fez, Mira? Você estava no ciclo de monitoramento. A fiscalização. Com base nisso, o que aconteceu? Em dezembro agora do ano de 2023, a NPD, o que que aconteceu? Ela começou a receber muitas denúncias no site dela de infrações cometidas por condomínios. E ela mapeou e publicou no site dela um relatório dizendo quais eram os principais setores que ela recebeu algum tipo de denúncia no site dela. E junto às instituições financeiras, às empresas de telefonia, apareceram os condomínios. Então, quem achava ainda que não precisava se adequar, acende aquela luzinha vermelha, não digo nem mais amarela, é vermelha mesmo, porque já está incluído o condomínio no ciclo de monitoramento da NPD. Isso significa dizer que, muito provavelmente, eles vão começar a ser fiscalizados também. E sabe quem vai ser o que vai mais monitorar? O próprio condômino consciente. Condômino, Porque o exato. condômino que trabalha numa empresa e essa empresa está adequada, ele vai chegar no condomínio dele, ele vai bater na porta do síndico e dizer: Síndico, nós já estamos adequados? Pode ser que não, mas vai exigir. O primeiro condomínio que eu peguei comercial aconteceu isso. Eu conheço o síndico bastante, falei para ele: tem que adequar. Ah, não, eu não vou fazer isso agora, não. Não vou fazer isso agora, não, e tal. E daqui a pouco ele: olha, vamos implementar a biometria facial. Eu falei: que bom. Mas você já pensou na adequação? Voltei a falar, né? Não, não, não. Daqui a pouco ele liga para mim e recebi uma carta aqui. Eu falei, carta de quê? Do condômino aqui da sala tal, que quer saber aonde que estão os dados. Eu falei, esse conhece a proteção de dados. Correu para providenciar a adequação. Então, não espero, eu digo, não espero o teu condômino reclamar. Gente, condômino já reclama tanto de síndico, né? Eu digo que eles são os heróis também, porque o síndico, ele é um herói, né? Porque você administrar a sua casa é uma coisa, você administrar essas unidades todas, eu coloco eles, eu lido muito com eles, são verdadeiros heróis e heroínas, principalmente que tem muita síndica mulher. Não espero o teu condômino reclamar mais esse item com você. É obrigação legal? Vai lá, até a Carla pontuou, precisa ter a assembleia. É obrigação legal, vamos ver como é que está o caixa. Qualquer coisa, faz uma extraordinária para informar que você está até fazendo. Passa uma circular, faz qualquer coisa que informa que você está fazendo, porque é uma obrigação legal. Ninguém vai lá, vai dizer não pode fazer porque não tem caixa, teve que fazer cota extra, não pode ter. Não teve que fazer agora todas essas normas que tem que seguir? Então, você tem que fazer. Vistoria predial não teve que fazer? Teve. A LGPD também tem que ser feita. É Para isso aí. O incêndio também. condômino vai ser o gargalo. Igual o consumidor. Quando o consumidor descobrir o CDC, pronto. Quando o titular descobrir a proteção de dados, a LGPD vai começar, entendeu? A gente estava falando essa semana sobre o Cint, né? A facilidade de você achar informações na internet, com ferramentas gratuitas, muitas vezes, que vão denunciar